E aí pessoal, saudações, tudo bem? Então hoje a gente vai ver como é que funciona o Flight Radar 24 ou 24, o melhor aplicativo para quem gosta de aviação hoje em dia, e também o mais chato na mão das pessoas erradas. Então pessoal, vocês já devem ter visto ou até usado esse aplicativo aqui, o Flight Radar 24 ou Flight Radar 24. Vamos chamar de FR24, ok? Então, cara, isso aqui é uma maravilha. Eu queria tanto ter isso aqui na época que eu era criança lá no Guarujá e eu ficava olhando pela janela aqueles aviões lá em cima e eu não tinha ideia para onde eles iam, de onde que eles vinham, que avião que era, que altitude que estava. E por que às vezes eles passavam ali quase na mesma hora, às vezes não passavam? É para isso que serve isso aqui, para responder essas perguntas e ainda poder acompanhar um voo inteiro se você quiser. Pô, mano, isso é sinistro, hein? Como é que pode isso, rapá? É macumba? Então, mano, o FR24 ele funciona baseado na tecnologia ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Calma que eu vou explicar. Ele é um sistema automático de envio de informações sobre o voo. Mais ou menos assim como o transponder de um avião faz hoje em dia. Só que tem uma diferença, né? Que o transponder ele responde quando ele é interrogado pelo sistema de radar do controle de tráfego aéreo. E o ADS-B não. Ele está constantemente transmitindo os dados sobre o voo para receptores no solo. Eu vou acabar o radar então, mano? Não. O radar não vai acabar, porque, lembre, aviões espiões inimigos, eles não vão usar o ADS-B para dizer onde é que eles estão, né? Senão vão ser derrubados. O ADS-B ele é um protocolo composto de entrada e saída de comunicação. O que a gente vê nos nossos aplicativos aí no celular é a parte da saída. A entrada das informações vai ser entrada de mudança de tempo. Aliás, porra, eu acho que em português devia ter uma palavra específica para se referir à condição meteorológica. Ou chatice a gente tem que ficar usando tempo para falar da condição meteorológica, já que clima é uma outra coisa, né? E aí a gente tem que ter a esperança que a pessoa que a gente está conversando que está falando sobre o tempo e não o tempo do relógio. Enfim. Vão ser introduzidas informações meteorológicas para os aviões via ADS-B. Isso lá por volta de 2020, que é quando todos os aviões vão ser obrigados a ter transceptores de ADS-B instalados. Ô, mano, trans o quê? É esse negócio aí de transgênero que estão falando aí na internet? Não, mano. O transceptor é a junção das palavras receptor e transmissor. O rádio do seu carro, por exemplo, ele é um receptor. Ele só recebe as ondas de rádio e você escuta as coisas. Mas o teu celular, por exemplo, ele é um transceptor. Ele não só recebe informação, como ele envia informação. Mas continuando. Então, como o ADS-B transmite constantemente os dados, eles possuem um protocolo aberto de comunicação. E aí algumas empresas passaram a investir no segmento de flight tracking, ou seria o rastreio do voo, né? Sendo os mais conhecidos justamente o FR24 e o FlightAware. Eles funcionam mais ou menos como uma rede social. Você pode comprar um receptor, por exemplo, tem uns aí de menos de $100 no eBay, e instala no seu computador e aí transmite os dados para o FR24, ajudando na cobertura. E aí em troca o FR24 te dá uma assinatura ilimitada do serviço premium deles. Mas rapaz, quer dizer que são as pessoas que faz aparecer tanto avião na tela do celular, é? Exatamente, mano. Quanto mais pessoas transmitindo informação, maior é a cobertura e melhor a exatidão de onde que aquele avião está passando. Pode perceber pelo mapa do FR24 que em cidades grandes a posição dos aviões é mais confiável do que em locais mais desertos. É porque tem mais gente ajudando a transmitir os dados. Um outro fator que atrapalha na exatidão é a distância do receptor para o avião. O alcance do transmissor é aí de no máximo 450 km. Por isso que os voos sobre os oceanos eles são sempre posições estimadas.
por um algoritmo próprio do FR24. Tudo é uma maravilha, né? Não, não é. Não é porque os serviços premium do FR24 permitem que você configure alarmes para quando determinadas ações ocorrem no avião. Sendo que um desses alarmes é o código de transponder. Então, quando o piloto muda o código de transponder para 7700, ele está indicando para o controle de tráfego aéreo que ele precisa de uma prioridade no espaço aéreo em volta dele para resolver um problema. Que entre milhões de possibilidades pode ser, por exemplo, um passageiro passando mal. E aí, quando ele coloca o 7700 no transponder, todo mundo que usa o FR24 vai para o Twitter dizer para o mundo que o voo XXX da companhia ZZZ declarou emergência e cria-se um pânico generalizado por nada. Eu até lembro de um dia que um piloto da WestJet mudou o código de transponder por solicitação da torre, e aí quando ele passou pelo código 7700, o FR24 enviou o alerta. Aí todos os neófitos e até a imprensa ficaram super preocupados e o avião pousou normalmente no destino. Foi só um próprio erro do Flight Radar. E tem um outro caso que eu acompanhei também, que era um avião, acho que da Southwest. Ele passou por cima do aeroporto onde ele deveria pousar e foi embora. Aí no Twitter começaram as teorias de sequestro, que estavam levando o avião para o México, que não declararam a emergência porque os terroristas já tinham invadido o cockpit. E no fim, era só um erro de database, ou de banco de dados, né, do próprio FR24. Porque naquele dia, as pernas daquele voo eram diferentes daquele número de voo. Poderia ter sido somente uma falha da cobertura também. Então, vou mostrar por que esses códigos 7700 não deveriam chamar tanta atenção.
Enfim, o FR24 é um puta de um app legal, mas ele não deve ser considerado assim como fonte única e fidedigna de assuntos que envolvem aviação, beleza? Então, semana que vem a gente vai bater um papo sobre como é que o Navigation Database, ou banco de dados de navegação, ele é atualizado nos aviões de verdade. Os Navigation Databases, eles são mais conhecidos aí na internet pelo pessoal que é simuleiro de voo, como IRAC. Então a gente vai ver no próximo vídeo como é que se carrega o IRAC, por que faz isso e mais algumas coisinhas de navegação. Legal? Saudações e até semana que vem.